TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Na verdade, não existe medicação para autismo. Ao contrário do TDAH, que a gente tem algumas medicações que ajudam na concentração, tudo, no autismo não tem, a gente trata os sintomas. Isso. Então, no caso do autismo, eu tenho o TDAH associado e tenho o transtorno de ansiedade. Então, eu trato hoje em dia a ansiedade e o TDAH. Né? Então, com o TDAH eu faço algumas pausas na medicação, de acordo com a época que eu estou passando. Enfim, se eu estou de férias, eu acabo fazendo um protocolo diferente com o meu médico. Mas da ansiedade é um tratamento contínuo. E a psicoterapia, né? Porque eu achava, olha só, gente, a pessoa, que só de você ir no psicólogo já tinha que surgir um efeito, que você não tinha que fazer nada depois disso, que você não tinha que ter nenhuma questão assim filosófica, existencial em casa, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu fazia uma linha da psicoterapia que não era adequada para o TDAH, por muitos anos. Qual foi? Acho que é psicanálise. A psicanálise, Então, assim, não funcionava. O mais ideal é o TCC. É a TCC. E quando eu comecei a fazer TCC, que eu tive resultado em uma semana, basicamente, com algumas coisas, falei, caraca, isso aqui é milagroso. Não, e aí, assim, pro autismo, eu mudei de psicoterapia especializada para autismo. Entendi. Né? Não é, que acho que ela ABA, né, que o pessoal fala. É o ABA. O ABA, ele é usado para várias questões, né? Até para o TDAH também um pouco, mas ele é bem forte no autismo, né? Bem forte. Aí, como, enfim, o diagnóstico foi tardio e eu precisava resolver umas outras questões de autoestima, identidade, toda aquela coisa. O que eu faço agora? Eu sou autista e aí? Então, eu mudei para uma linha de TCC, mas com uma psicóloga autista também. Aí tudo e encaixou, aí, assim, né? encaixa bem melhor, né? A gente consegue ter uns insights bacanas. Você, na verdade, ó, pra quem tá assistindo a gente aqui, é o seguinte. Se você tem alguma questão, alguma patologia, se você se identifica com alguma coisa que eu falei, ou que a Ellen falou, cara, existe um tratamento que vai encaixar. Às vezes você tá nesse desespero, assim, de não se sentir... nada dá certo, porque você ainda não achou o seu tratamento, né? Exatamente. E eu brinco que, assim, às vezes, eu tô na psicóloga, tô fazendo TCC, mas não tá funcionando. Às vezes é o profissional, às vezes você não casou bem com o profissional. E não quer dizer que seja sobre a capacidade do profissional. É uma questão de match, a gente brinca. Né? Isso com um médico, com um psicólogo, com um neurologista. Então, vale fazer testes, né? E uma outra coisa também que foi bem importante para mim, do diagnóstico do autismo, é que eu estava medicada na época para TDAH, enfim, para ansiedade. E isso interferiu nos testes para o autismo. Por quê? Com a redução da ansiedade, a gente tem menos estereotipias. A gente consegue mascarar melhor algumas coisas. Então, foi um ponto-chave para mim falar assim para a psicóloga, para a neuropsicóloga. Olha, eu faço o uso da medicação para ansiedade, então sempre avisem, porque realmente pode influenciar no resultado do teste. Legal. Tem duas perguntinhas que chegaram aqui, a gente vai perguntar elas, a gente vai para o intervalo. Tá bom. A Poliana Bastos. Ellen, em relação às questões emocionais, você chora com facilidade? Valeu, Poliana, pela pergunta. Muito, muito. É Inclusive, mesmo? se eu falar que não, alguém vai me dedurar aqui na sala. Então, não posso. Eu sou do tipo de pessoa que chora assim. Eu vi o céu bonito, as lágrimas estão caindo. Sou uma pessoa muito emocionada. Nossa, demais. E desde pequena, sim? Desde pequena. Desde pequena. Eu sempre... Para coisas boas e ruins? Para coisas boas e ruins. Claro que tem diferença, né? Do chorinho de desespero, quando a gente tá, assim, em crise, e do choro normal, de estar emocionado, enfim, de ser mais sensível. Então, eu sempre fui uma criança mais sensível. E isso tanto pro lado sensorial ruim, que a gente fala, né? Que gera as crises, quanto pro lado bom. Então, eu sempre amei arte. Eu ouvia a música, eu chorava. Eu brinco, assim, que eu tenho uma reação com música, que é o formigamento. Que hoje em dia a ciência usa até um outro nome para isso. Mas eu sinto formigamento, sabia? Assim. Então eu sempre amei show. Olha só que coisa maluca. Porque o show te dá uma... Porque aí que tá, você não sente uma sobrecarga negativa. No show, se for uma música que você gosta, obviamente... Uma banda que eu gosto. Uma banda que você gosta, caraca, é tipo, você sente, sei lá, você transcende, dentro. Né? É como se eu estivesse dentro de uma energia muito grande e eu tô surfando nela. Caraca. Agora, o problema é, por exemplo, se o show não começou e as pessoas estão falando. Aí é um pouco danada, mais difícil lidar, né? Então, balada, essas coisas, nunca foi minha praia, gente. Eu sou uma nerd que não, mas não um sabe showzinho dançar. Ali da música que você curte, Nossa, vai embora, né? Vai embora. Que massa, que massa. Legal.
Outra pergunta que chegou aqui da Letícia Gonçalves. Olá, tenho dificuldades com a escrita, não consigo escrever devagar, acabo comendo palavras. E não sei qual sílaba deve ser usada para alguma palavra, dependendo de qual palavra eu preciso escrever. Isso está ligado ao TDAH? Estou fazendo psicoterapia e possível com TDAH. Vamos passar a pergunta para você do tipo assim, você acha que isso tem a ver com autismo em algum momento? Ou... Olha, sendo TDAH e autista, eu sempre tive essas dificuldades. Não sei dizer se é do TDAH ou do autismo exclusivamente, mas eu comia muita palavra. Eu leio muito bem, mas eu escrevo muito mal. Chegaram a desconfiar de dislexia, alguma coisa assim? Chegaram, eu nunca fui atrás, né? Enfim, como eu tive o diagnóstico no fim do ensino médio, eu fiquei com TDAH ali, eu falei, não, deixa quieto, já é coisa demais. Uhum. Mas eu tenho uma dificuldade, assim, razoável na escrita. Eu como palavras, não sei acentuar nada. Se o corretor não me acentuar... E assim, gente, não é falta de treinar, de estudo. Eu não vejo sentido no jeito que as pessoas ensinam, assim... qual que é a sílaba forte da palavra? Eles falam que você tem que chamar a palavra. Chamar a palavra, né? Pra mim não faz sentido algum. Até porque eu li de uma maneira diferente. Para mim, as palavras eram imagens. E é assim que eu leio hoje em dia. Uhum. Então, os acentos não fazem muita conexão para mim, né? E eu até lembrei de uma situação aqui na escola, que eu lembro que uma vez minha mãe foi chamada, e a professora falou assim para ela, olha, mãe, a sua filha engana a gente. Minha mãe, quê? Como assim? Tomei puxão de orelha depois, viu, gente? Que eu copiava o texto, estava lendo o texto, de repente eu copiava uma outra parte, pulava parágrafos do texto. Escrevia, assim, tudo como se fossem uns recortes. E ela falava, você está tentando terminar de escrever primeiro para ir brincar. Tentando burlar isso, copiava só uns pedaços da lousa. Minha mãe, filha, você não pode fazer isso. Quando você quer brincar, você tem que copiar tudo primeiro. E eu não fazia isso com intenção. Você meio que perdia o fio da meada? Eu perdi o fio da meada na lousa. E aí, quando eu me achava, eu falava, é nesse parágrafo que eu vou agora. E colocava. Você acha que tem mais a ver com autismo ou com TDAH, assim? Acho que talvez eu acho que o TDAH, né? Eu acredito que seja o TDAH. Mas a minha relação com as letras, enfim, com a leitura, é mais voltada para o autismo. E veja que interessante, né? A falta que faz um professor que tem uma pegada, uma sacada pro TDAH, pro autismo. Não, isso aqui pode ser alguma coisa maior, questão, né? Não uma malandragem, né? Não é preguicinha dela, né? Então, eu sempre tive isso. Comer palavras, escrever. Inclusive, gente, assim, pra você ter ideia, se o meu nome tiver escrito de um jeito e tiver com H e N no final... eu nem vou perceber que escrevi meu nome errado. Eu tenho que olhar várias vezes, senão não vou dar conta de perceber. Eu escrevi lá o seu nome com 2 L's, né? Aí você demorou alguns dias. Tá errado aqui. Opa, a gente foi lá e corrigiu. Eu fui perceber porque eu fui postar no meu e eu falei, nossa, tem caraca. Tem alguma coisa errada. Falei, será que eu falo pro Yuri ou não? Deixa quieto, não. Não, tem que falar, já vai trocando aqui. Mas acontece esse tipo de coisa. Inclusive, a descrição do vídeo. Passa um pitch fino lá que você vai entender. Produção. Não, não precisa ser agora não, mas na descrição do vídeo acho que tem uma parte que escreveu corretamente e uma parte com a grafia antiga. Mas aí a gente Tranquila. Vamos lá, o Vitor Patrick Mentor tá sempre com a gente aí. Fala, Vitor. Sou TDAH, tenho autismo leve e dislexia. Você, Ellen, o que você acha sobre os benefícios do uso da meditação no tratamento da ansiedade e outros sintomas? Eu tenho usado e tem me ajudado muito. Ele disse que usa meditação e se você já usou, o que você acha? Eu já usei. Pra mim, assim, trouxe benefícios, mas não foi algo que mudou significativamente a minha rotina, né? Eu acho incrível, já tentei, mas meu lado TDAH, assim, tá trabalhando, sabe? Mas eu sou muito adepta a essas técnicas um pouco mais alternativas, inclusive uso de óleos essenciais, enfim. Que legal. A minha parte sensorial grita muito com isso. Você experimentou, não gostou? Gostou? Como é que é? Eu gostei da meditação, mas não pratico. Pra mim, né? Caso muita gente que eu conheço use e gosta, até algumas alunas minhas, mas eu acho que é falta de prática minha. Né? E óleos essenciais? Então, totalmente ligada à minha memória. E eu uso muito para estudar, eu uso muito para me sentir bem. É como se fosse me recarregar. Como eu tenho muita sensibilidade, então eu sei exatamente que ali é lavanda, que ali tem pimenta com hortelã. Então, você mistura, né? Mistura. Aí eu fico fazendo as alquimia em casa. Gente, não faça isso, tá? Mas tem comprovação científica, né? Então, eles batem muito na questão dos óleos essenciais, por exemplo, que é como se fosse uma pseudociência. Cara, eu acho isso uma petulância terrível. Porque, assim, vamos lá. Eu entendo a minha responsabilidade como uma pessoa que fala sobre o TDAH, de falar de coisas de comprovação científica. Mas eu falei assim, cara,
Eu experimentei a aromaterapia e tive uma melhorazinha. Eu consegui estudar um pouco mais, eu consegui focar um pouco mais. É igual um medicamento? Não. Não. Mas, cara, eu tô mentindo? Aí o pessoal fala assim, não, eu já discuti isso em algumas postagens. Pessoal, não, mas isso aí foi um placebo. Você colocou na cabeça que aquilo ia te ajudar e te ajudou. Aí uma mãe comentou embaixo sobre a aromaterapia. Falou assim, olha, discordo, porque minha filhinha de 4 anos que não sabe ler, ela sempre teve um sono muito ruim, ela dormia tipo 4, 5 horas no máximo, e criança dorme 8, 9. 4, 5 horas por noite, tipo, ela acordava a casa toda, tal. E aí, em vez dela dar um medicamento forte pra ela dormir, ela experimentou aromaterapia que podia induzir o sono. Não sei qual ela usou, o óleo essencial, mas colocou ali no quarto, a menina, no primeiro dia, dormiu 8 horas. Caraca. Então você vai falar que essa menina fez placebo, ela nem tem como, sabe o que tá rolando, que é entendeu? isso. Então, velho, o fato de não ter comprovação científica, um medicamento que hoje você toma também, em algum momento, não tinha comprovação científica. Teve que ter a comprovação científica para que... agora tem. O fato de não ter, gente, não é que o negócio é um charlatanismo absurdo. Existem charlatanismos absurdos. Existe. Mas existem coisas que, cara, funciona para 50% das pessoas. Então tem alguma coisa ali. Então, legal isso que você falou, porque eu também sou assim, eu não tô defendendo a aromaterapia ou pseudociências, como as pessoas geralmente chamam. Tô falando o seguinte, cara, deu certo para alguém, pode dar certo para outra pessoa também, cara. Eu acho que a gente tem que, com cuidado à orientação médica, dar uma chance, experimentar, né? Não te traz malefícios? Então tá ótimo. Eu acho que assim, eu uso a aromaterapia por associação. Então, quando eu preciso estudar, que eu tenho uma carga muito grande de trabalho naquele dia, eu normalmente associo, sei lá, a essência de alecrim, a essência de lavanda, a essência de hortelã. Então, eu consigo ter essa memória olfativa e ligar esse momento no dia da prova, no dia que eu preciso colocar aquele conhecimento em prática. Eu uso por associação. Legal. E por eu sentir esse prazer do ambiente, então eu adoro quando tá com cheirinho na casa. Então eu coloco lá, ligo, o meu aromatizador tem luz lá, então se a lavanda tem que ser lilás o negócio para deixar o ambiente lilás. Eu tenho muito disso, né? Então, para mim, acaba trazendo muitos benefícios. Então, eu acho que vale de você testar, né? Claro, sempre avisar o médico, ver se não tem nenhum tipo de interação, porque afinal das contas, gente, é químico. Então, as moléculas estão ali, elas vão ser... Vão se encontrar, elas podem reagir. Pode acontecer, então é sempre legal informar, enfim, usar com orientação, né? Com uma segurança, né? Com uma segurança. E comprar produto de qualidade, né, gente? Isso é mais importante. Tem produtos... A aromaterapia não é muito barato não, tá, gente? Não é. Esses óleos essenciais é um vidrinho desse tamanico, dura 20, 30 dias e o bichinho é carinho. Mas se tá trazendo benefício, você pode experimentar, você faz com orientação médica ali direitinho, não tem problema nenhum, né? Se for que nem eu que usa... em tudo, aí vai durar menos, tá, gente? Tem um difusor, que é o difusor quente, né? Que ele aquece ali e vai subindo. E tem um difusor pessoal que ele dura um pouco mais. Que é tipo um colarzinho, né? Aí você pinga ali no colarzinho, a essência fica um tempo... essência não, o óleo essencial. Se você fala essência, a pessoa já vem com a faca pra cima de você. O óleo essencial. E tem o com água também, que é o que eu tenho, né? Que ele é tipo um vaporizador e aí você coloca a essência lá e umidifica o ambiente também. Bem legal. Legal.